Olá! A gente sabe que a maneira mais eficaz de transformar a realidade de um povo é investindo pesado em educação. Pensando nisso, o Mato Grosso lançou o programa Educação 10 anos, que visa obter avanços significativos nos índices educacionais dentro de uma década. Uma das principais frentes de trabalho será para erradicar o analfabetismo. E para conversar sobre esse planejamento e o que já está sendo executado, é que converso agora com o secretário estadual de Educação, Alan Porto. Secretário, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Queria que o senhor pudesse contar para a gente um pouquinho sobre como surge esse plano Educação aqui para Mato Grosso, que tem como um dos principais objetivos avançar no que a gente tem como índices educacionais e também erradicar o analfabetismo aqui no nosso estado. Bom, a educação do estado de Mato Grosso é um grande desafio, né? Ainda mais com a pandemia, se intensificou mais ainda essas dificuldades, intensificou mais ainda o desafio na qualidade da educação. Mas o governo do estado de Mato Grosso está na direção correta, o governo tem feito muitos investimentos e para garantir essa recomposição, essa recuperação da aprendizagem dos nossos estudantes, o governo está trabalhando com um programa que é chamado Educação 10 anos, que as três principais eixos é a modernização da infraestrutura, são as tecnologias educacionais e principalmente o modelo pedagógico que vai ser implantado. Então, dentro do programa Educação 10 anos, nós temos 30 políticas públicas, e embaixo dessas políticas públicas são 150 projetos, né, com foco na melhoria da aprendizagem dos nossos estudantes. E temos algumas metas globais, né? O programa Educação 10 anos, daqui 5 anos, o estado de Mato Grosso vai estar entre as 10 melhores de educação e ao final, que é 2032, nós estaremos aí entre as 5 melhores. Nós vamos estar acompanhando 3 indicadores principais, que é o IDEB, né? Que é o principal indicador que mede a educação a nível nacional, o IPEA, que é um indicador de aprendizagem do Estado, que hoje nós temos um sistema de avaliação próprio, estaremos acompanhando o indicador de erradicação do analfabetismo e o terceiro indicador principal será a taxa de abandono escolar. E isso a gente vai estar acompanhando desde o ensino fundamental dos anos iniciais, dos anos finais e do ensino médio. E para fazer frente a isso, nós temos essas 30 políticas públicas e com diferencial. Lá dentro da secretaria nós temos uma central de monitoramento e acompanhamento, então essas 30 políticas nós temos um gestor para cada política, com cronograma, com fluxo e com os indicadores. Então não é simplesmente um plano que vai ficar ali do lado, vai ficar dentro da gaveta, esse plano já está em execução. Por exemplo, no modelo pedagógico, nós já temos o sistema estruturado de ensino que foi implantado esse ano. Quem ganhou a concorrência pública foi a Fundação Getúlio Vargas. Esse sistema de ensino ele compreende algumas ações, desde o material didático, que hoje nós temos o mesmo material didático que tem nas escolas particulares, tem na escola pública. Nós temos um sistema de avaliação próprio, formação continuada dos nossos professores, uma plataforma de acompanhamento. Hoje, dentro dos nossos indicadores, a gente consegue enxergar para os 380 mil alunos da nossa rede, saber exatamente como que está o nível de aprendizado dele, comparando com o país, comparando com os estados, comparando com o município e na escola como que ele está. E através dessas avaliações, a gente trabalha o circuito de aprendizagem. Hoje, as 700 escolas do estado de Mato Grosso têm uma meta de aprendizagem a percorrer. E a cada bimestre a gente avalia esse estudante, verifica se ele está conseguindo aprender ou recompor a aprendizagem dele. E caso ele tenha deficiência, nós temos um laboratório de aprendizagem, que ele tem a aula dele no contraturno, uma aula de reforço. A gente tem um processo de intervenção pedagógica que a gente chama formação em serviço com os nossos professores, porque o nosso professor também pode ter algumas dúvidas na sua prática pedagógica ali dentro de sala de aula. Então é um programa muito estruturado, aqui eu falei de uma política pública, mas a gente tem várias outras ações. Nós temos a língua inglesa, nós temos os materiais complementares, a gente está trabalhando a educação financeira nas escolas, estamos trabalhando a educação socioemocional, estamos trabalhando robótica, estamos trabalhando várias ações para despertar o raciocínio lógico das crianças, dos jovens dentro de sala de aula e, é claro, com o processo de inclusão. A gente tem trabalhado muito forte nas políticas de educação especial, das diversidades, educação indígena, do campo, quilombola. Então são muitas ações que estão dentro desse
programa, inclusive, nós estamos compartilhando com o terceiro setor, estamos compartilhando com a sociedade organizada, com os órgãos de controle. Esse plano, nós tivemos o apoio da instituição Falcone, que ficou 120 dias na secretaria, foram mais de 1000 entrevistas, ouvindo diretores, professores, estudantes, prefeitos, secretários, especialistas da área da educação, professores, para que a gente tenha de fato um plano que vai refletir na realidade das escolas, né? Secretário, o senhor cita para a gente a questão da evasão escolar, a questão do analfabetismo, como pontos a serem observados dentro dessa evolução da educação nesse plano de 10 anos. Hoje, qual que é a realidade que a gente vive em Mato Grosso no tocante a esses dois assuntos? Bom, hoje a gente tem uma taxa de evasão escolar que está na casa de 11% no ensino médio. Da questão do analfabetismo, hoje nós temos 200 mil mato-grossenses analfabetos no nosso estado. Isso compreende 6% da população, é uma taxa muito alta. E para fazer frente a esse desafio, o estado tem 2 programas de alfabetização. O primeiro passo é alfabetizar a criança na idade certa. Então nós temos o Alfabetiza MT, que é uma política para fortalecer a alfabetização dos municípios, porque o estado está nesse processo de transição, onde os municípios estão atendendo a educação infantil, mais os anos iniciais, que é do 1º ao 5º ano. Então vem o Alfabetiza MT, que trabalha com o professor a sua formação, o monitoramento, o material didático. A gente acompanha sistematicamente a evolução da alfabetização dessas crianças, e a gente quer alfabetizar na idade certa, que é quando ela completa o 2º ano, quando ela tem 7 anos de idade. E para acompanhar esse processo de erradicar o analfabetismo, a gente tem o Mais MT Muxirum, que é um programa de alfabetização de jovens e adultos. Tá? Hoje, só para você ter uma ideia, nesse ano nós matriculamos 40 mil jovens e adultos. Então, dos 200 mil que nós temos no estado, 40 mil estão finalizando, inclusive a formatura deles é agora em novembro, dezembro, vai depender do cronograma de cada cidade, mas essa conta ano que vem não vai ser mais 200 mil, vai ser 160 mil. E a nossa meta é erradicar o analfabetismo em 5 anos. Isso é possível fazer. O governador Mauro Mendes, ele mais que quadriplicou o orçamento nesse programa, do Alfabetiza também. Então a gente está trabalhando muito conectado com os municípios, porque para fazer a busca ativa desse jovem, busca ativa desse adulto, é muito importante o engajamento dos municípios. Então esses 2 programas, tanto o Alfabetiza como o Mais MT Muxirum, a gente trabalha em regime de colaboração com os municípios. Secretário, um outro ponto que eu gostaria que o senhor pudesse falar para a gente é o que está sendo desenvolvido no que diz respeito à violência nas escolas. Foi feita uma pesquisa pelo próprio governo do estado que apontou um quadro preocupante, né? Das 700, em mais de 500 a gente tinha episódios de violência. De que forma esse planejamento também olha para esse aspecto, que pode culminar, por exemplo, na evasão do estudante da sala de aula? Com certeza, um dos principais pontos que está ligado à evasão é a violência nas escolas. Ela compreende vários aspectos, aí, desde o bullying, desde a violência que a criança ou o jovem sofre dentro de casa. Então é tudo reflexo de uma sociedade que a gente vive hoje. E para fazer frente a esses problemas, o Estado tem trabalhado muito articulado com o Tribunal de Contas, com a AMM, com o Tribunal de Justiça, aplicando a justiça restaurativa, com o Ministério Público, com várias instituições, Conselho Tutelar, com GEMAS, inclusive. Nós temos uma plataforma da Unicef que ajuda a gente a monitorar município por município, entender por que aquele aluno evadiu. E aí pode ser desde uma gravidez indesejada, pode ser de uma mudança de endereço, pode ser de uma violência que está sofrendo, uma violência doméstica, pode ser do bullying, N motivos. Mas a gente está trabalhando muito forte, formando os nossos professores, formando mediadores escolares, trabalhando em parceria com o Tribunal de Justiça, com a Justiça Restaurativa, Círculos de Paz, que tem sido assim um exemplo. Eu tenho exemplos de Campo Verde, eu tenho exemplos de Primavera do Leste, eu tenho exemplos aqui de Cuiabá. Hoje mesmo conversei com a juíza de Colíder, que a gente está fazendo uma cooperação. A doutora Clarice, que é a presidente do Tribunal de Justiça, também tem dado um apoio. Ela é a madrinha desse processo, né, e tem ajudado e muito as nossas unidades escolares e também as unidades escolares do município. Então a gente está ampliando essas parcerias. Hoje, nas nossas diretorias regionais de educação, nós temos psicólogo, temos assistente social. O ano que vem nós vamos estender esses profissionais para as escolas.
de acordo com o tamanho dela e olhando esse índice de violência que nós temos no diagnóstico, e a gente está trabalhando de forma preventiva e de forma corretiva. A parte corretiva entra a mediação escolar quando você tem algum caso naquela unidade escolar, e na forma preventiva, na orientação tanto dos pais, na orientação dos estudantes, na orientação dos coordenadores, dos professores, de entender quais os sinais que estão ocorrendo dentro de sala de aula, tentar identificar para agir de forma preventiva para evitar que algo pior aconteça. Então esse é um trabalho a médio e longo prazo. Vale lembrar que esses problemas dentro de sala de aula já vinham ocorrendo lá atrás, mas isso se intensificou com a pandemia, e aí eu estou falando de 1 ano e meio de escolas fechadas, né? O Brasil foi o país que ficou mais tempo com escolas fechadas, e com isso veio vários problemas emocionais, problemas de ansiedade, problemas de automutilação, problemas de depressão, casos que não só é a educação, mas também depende da segurança pública, depende da saúde. Então a gente está trabalhando de forma horizontal, intersetorial, por isso que tem esse arco, né, de instituições, uma governança estruturada pela SEDUC, para a gente estar acompanhando e estar chegando lá na ponta, né, tanto de forma preventiva quanto de forma corretiva. O senhor citou para a gente a questão da educação inclusiva, né? Pode falar um pouquinho mais sobre que aspectos a educação inclusiva abarca esses estudantes? O senhor falou dessa capacitação dos profissionais que estão atuando nas escolas. O que pode melhorar ainda mais, secretário, para que a gente tenha efetivamente a inclusão dessas crianças especiais? Então, hoje nós temos os cuidadores, né? Por exemplo, eu tenho um aluno autista e eu preciso que ele trabalhe de forma integrada com os nossos estudantes. Então, hoje nós estamos numa formação com os nossos professores da rede estadual de como incluir o autista dentro das atividades daquela unidade. Nós temos um material pedagógico que foi cedido, que foi entregue para todos os professores e para todos os estudantes. O processo de formação está acontecendo, que é o programa chamado Autismo na Escola, onde conta a história do Enan, que é o primeiro médico mato-grossense, que ele é autista. Enfim, tem várias ações que a gente está fazendo nessa direção e a gente está fazendo a formação. Temos o processo de inclusão também, das pessoas com deficiência visual, aquele 100% cego, que inclusive o governo entregou, o governador Mauro Mendes, vários óculos, que é aquela tecnologia da Orcan, que faz a leitura facial, faz a leitura de palavras. Hoje nós temos estudantes na nossa rede que utilizam as plataformas de inglês, utilizam as nossas plataformas com esse equipamento que faz a leitura. Hoje, esse estudante que é 100% cego, ele tem condições de ler um livro, porque esse equipamento ele faz a leitura não só de textos, mas a leitura facial de pessoas, leitura de objetos, leitura de dinheiro, leitura de código de barra. Ele pode estar no supermercado e fazer a leitura desse código de barra, identificar os produtos. Então isso é um processo de inclusão, né? Então, quando a gente fala de surdos e mudos, quando a gente fala de deficientes auditivos, quando a gente fala de pessoas que têm transtornos e deficiências de aprendizagem, e além disso, além do o cuidador, nós vamos ter o professor integrador. Porque às vezes aquele autista ou aquela pessoa que tem deficiência de aprendizagem dentro de sala de aula, ele precisa de um professor estar acompanhando ele ali e estar dando um apoio para o professor dentro da sala. Então, a partir do ano que vem, nós teremos esse professor também para dar auxílio. Ao final, o que nós queremos é que todos os estudantes tenham uma melhoria na aprendizagem. Então, é um processo longo, né? A gente não quer dizer que resolvemos todos os problemas, mas a gente tem claramente um plano de ação estruturado para a gente garantir cada vez mais o processo de inclusão desses estudantes que estão aí em escolas especializadas, que estão nas escolas do campo, que estão nas escolas regulares. Afinal, a gente quer uma educação mais inclusiva e a gente tem dado passos largos para que isso aconteça. Secretário, executando a contento esse plano de 10 anos para a educação, qual é o Mato Grosso que a gente vai ter daqui a uma década? Eu não tenho dúvida nenhuma que com esse plano, que está dividido em 3 eixos, modernizando toda a infraestrutura, e hoje é importante a gente dizer que mais da metade das escolas nossas estão passando por melhorias na sua infraestrutura, investir em tecnologia. Hoje nós já fizemos o processo de inclusão dos nossos professores, hoje tem uma ferramenta de trabalho, tem internet para acessar. As escolas hoje, quase todas elas já têm acesso à internet com alta velocidade para acessar as plataformas. O processo de inclusão dos nossos estudantes,
Nós estamos entregando mais de 90 mil Chromebooks para as escolas, para que o estudante tenha acesso à tecnologia. Então é um processo de transformação que a educação do nosso estado passa hoje. E o ensino médio focado na educação profissional. Então a gente está trabalhando muito forte para trabalhar o ensino médio voltado para a qualificação técnica e profissional. Ao final, o que nós queremos são estudantes preparados, motivados e preparados para o mercado de trabalho. Então eu tenho certeza que com a execução desse plano, nós vamos ter um Mato Grosso muito melhor. Porque Mato Grosso se fala muito de uma economia pujante, e é muito pujante, é muito forte. Mas só que a educação ela tem que acompanhar essa economia. Porque se isso não acontecer, nós vamos estar importando mão de obra de outros estados ou de outro país. Então nós temos que formar o povo mato-grossense, nós temos que formar os estudantes da nossa terra para que tenham condições de ocupar bons postos de trabalho que estão disponíveis no mercado de trabalho, preparar essas pessoas para esse mundo aí fora, mas pessoas que respeitam, né, que levam seus valores, seus princípios de honestidade, de ética, né, de respeito, de responsabilidade, ou seja, formar cidadão de fato para melhorar todo esse contexto de uma sociedade tão rica como é a sociedade mato-grossense, tanto na riqueza cultural, questão das suas artes, questão do seu povo. Então é isso que a gente tem que valorizar no nosso dia a dia, é para isso que a gente está trabalhando. Então ao final desse plano a gente espera um crescimento cultural muito forte no nosso estado. Muito obrigada, secretário, pelas informações. No dia 9 de novembro foi celebrado o Dia Internacional contra o Fascismo e o Antissemitismo. O dia foi escolhido devido à sua carga histórica. Foi em 9 de novembro de 1938 que ocorreu a Noite dos Cristais na Alemanha. O ato representou os primeiros passos de perseguição aos judeus pelos nazistas. Em vários momentos desse atual governo houve a discussão de que o Brasil estava lidando com um líder fascista. E para a gente saber o que é o fascismo e se a gente realmente vivenciou isso no país, é que recebo agora o pós-doutor em História Contemporânea e professor associado do Departamento de História da UFMT, Rodrigo Davi Almeida. Rodrigo, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse discutir um pouquinho mais aqui no Papo com Ela sobre fascismo e antissemitismo. A gente teve aí no dia 9 de novembro a comemoração do Dia Internacional de Combate ao Fascismo e ao Antissemitismo. Eu queria que você começasse explicando para a gente o que caracteriza o fascismo e quais são os prejuízos desse regime, assim, digamos, para uma sociedade. Muito boa tarde a todas e a todos. Agradeço ao convite, Michele, para estar falando desse tema, que eu trabalho um pouco em sala de aula, né? Eu gostaria de falar inicialmente a respeito das origens históricas do fascismo. E aí depois a gente pensa como o fascismo se configura atualmente na nossa sociedade em alguns países, né? Então a origem do fascismo está relacionada à crise econômico-financeira, à crise social e crise política, inicialmente na Itália, no início dos anos 20, no finalzinho de 1918, 1919, e depois na Alemanha após a crise de 1929. Então ele está associado a essas crises econômicas, sociais e políticas, né? Tem uma diferença em relação ao fascismo italiano e ao nazismo alemão, que é o nazismo alemão se constitui enquanto Estado racista e que elegeu como principal inimigo, que é um inimigo irreal, fictício, justamente, né, os judeus, né? Claro, os judeus eles tinham uma importância na sociedade alemã, mas não foram responsáveis pela crise econômico-financeira pela qual passava a Alemanha, né? No caso da Itália, os fascistas também culpabilizaram os comunistas pela crise do pós-Primeira Guerra Mundial. Então, o fascismo ele atua dessa forma, ele elege um inimigo em comum e combate esse inimigo. Como eu falei, é um inimigo irreal, imaginário, que não existe concretamente, que não pode ser responsabilizado pelas mazelas sociais, econômicas e políticas, né? E no caso da Alemanha, além do judeu comunista, né, e o Hitler associava muito claramente, né, o comunismo ao bolchevismo, por conta do Marx ter sido judeu, ser fundador do socialismo científico,
Então essas são as origens e a diferença essencial, né, entre fascismo e nazismo. Na verdade, historicamente, o fascismo surge antes e o Hitler foi um grande admirador do Mussolini, né? A gente poderia definir o fascismo e o nazismo também como um regime político e um movimento social, né? Como um regime político que estabeleceu uma ditadura fascista ou uma ditadura nazista, né? E é importante dizer que eles nunca questionaram, não é, a propriedade privada. Então, são regimes políticos ditatoriais capitalistas. Então, por isso que é completamente descabido a gente pensar e definir o fascismo ou o nazismo como sendo de esquerda, porque justamente a característica da esquerda é questionar a propriedade privada dos meios de produção. Enquanto movimento social, né, foi um movimento reacionário de massas, enraizado nas camadas intermediárias, né, das sociedades capitalistas, no caso da Itália e no caso da Alemanha também. Dito de outro modo, a base social do fascismo são as classes médias reacionárias, né, que se opõem contra determinadas medidas progressistas já conquistadas, né? Como, por exemplo, o Estado Democrático de Direito. Então a Itália, assim como a Alemanha, eram Estados democráticos de direito, né? E o fascismo e o nazismo, justamente, eles combatem as liberdades individuais e os direitos individuais e políticos da população. Tem essa grande característica tanto do nazismo quanto do fascismo. É o combate ao Estado democrático de direito e às liberdades individuais e civis e políticas conquistadas dentro desse, e garantidas por esse Estado democrático de direito. Rodrigo, a gente está falando de características desses regimes e agora eu queria que a gente puxasse um pouquinho para o que a gente está vivendo na atualidade, né? Nesses últimos 4 anos de governo Bolsonaro, a gente ouviu vários pesquisadores dizendo que a gente estava diante de um líder fascista. Isso se caracteriza no nosso país? Como que você avalia isso? Temos diversos cientistas políticos que analisam o governo Jair Bolsonaro, assim como analisaram o governo do Trump nos Estados Unidos, como governos neofascistas. É muito interessante e muito importante a gente trabalhar com o conceito de neofascismo. Por quê, Michele? Porque, veja, ele marca as semelhanças com o fascismo, mas também as diferenças em relação ao fascismo histórico, que é o italiano, Mussolini e o alemão do Hitler. Bom, o que eles têm em comum, né? Justamente o ataque às liberdades civis e políticas dos cidadãos, as individuais, né? E algumas coletivas também, né? Direito de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de manifestação, de associação, né? Todo esse conjunto de liberdades, né? Agora, a grande característica distintiva do neofascismo em relação ao fascismo histórico é que a estrutura jurídica e política do Estado democrático de direito ela é preservada. Então são governos, eu citei o Trump, né, e do Jair Messias Bolsonaro, são governos neofascistas justamente porque eles atacam as instituições do Estado democrático de direito, mas dentro do Estado democrático de direito. O nazismo e o fascismo, o que eles fizeram? Eles destruíram o Estado democrático de direito. Tem um movimento para enfraquecimento dessas instituições, mas elas são mantidas. Exatamente, elas são mantidas no primeiro momento. O que os analistas, o que os cientistas políticos estavam pensando, um segundo mandato poderia ser bastante problemático nesse sentido, porque, de acordo com as falas, com os comportamentos, né, do presidente, né, e de muitos dos seus seguidores, poderia ser que a gente tivesse uma escalada no neofascismo e as instituições fossem ainda mais fragilizadas e atacadas. Historicamente, o que aconteceu na Itália? A mesma coisa. O Mussolini não tomou o poder e nem o Hitler tomou o poder na Alemanha. Eles foram indicados como primeiro-ministro Mussolini e o Hitler como chanceler da Alemanha. Então o Mussolini levou em torno de uns 10 anos para constituir efetivamente um Estado fascista. Então é um processo, é gradual. Na Alemanha foi um pouco mais rápido esse processo, mas de qualquer forma também, né, ele não acontece da noite para o dia, né? Então por isso que essas eleições, né, que aconteceram, elas devem ser, né,
respeitadas, o resultado dela deve ser respeitado, né, com risco de a gente fazer regredir, né, ou contestar as instituições do Estado Democrático de Direito. E Rodrigo, quando a gente pensa nesse processo que você disse pra gente, é gradual, foi assim na Itália, nós tivemos eleições, essas eleições trouxeram o Lula de volta para comandar o país a partir de 2023, mas a gente viu uma reação das pessoas que não aceitam esse resultado, certo? Então, bloquearam rodovias estaduais, federais e tudo mais. A gente pode dizer que dá uma brecada nesse neofascismo, a derrota do Bolsonaro, ou a gente ainda precisa se preocupar porque esse é um movimento que está aí pujante na nossa sociedade? Do ponto de vista institucional, claramente, o limite está posto. O Jair Bolsonaro não foi reeleito, todas as instituições brasileiras, o Congresso Nacional, o STF, né, referendaram o resultado das urnas. Ponto. Tá? Agora, o bolsonarismo é uma outra coisa, né? E ele não vai acabar da noite para o dia, né? O movimento fascista também ele não acabou, ele fica, vamos dizer assim, submerso. Tá? Fica em stand-by, né? Quando estão reunidas determinadas condições econômicas, sociais e políticas, e quando emerge uma crise, né, essa é uma tese que os cientistas políticos defendem, né? O fascismo ele reemerge, né? Então agora, né, nessa segunda emergência, vamos dizer assim, no fascismo, na forma de neofascismo, é justamente por conta da crise de 2008, cujos resultados chegaram no Brasil por volta de 2012, se fez sentir em 2013, já com os movimentos de junho, né? Então, veja, determinadas condições econômicas, sociais e políticas fazem esse fenômeno reemergir. Então, o bolsonarismo, como o trumpismo nos Estados Unidos, né, ou então como os comportamentos, as expressões de extrema-direita, elas não, infelizmente, elas não acabam, elas não são eliminadas, né? Então, foi muito importante, né, essa eleição do presidente Lula para barrar, do ponto de vista institucional, a escalada do neofascismo. Mas é o que eu falo, o desafio agora é como lidar, né, com as expressões, né, em grande parte da população brasileira, né, que são justamente os comportamentos neofascistas, essas atitudes que você acabou de mencionar, são claramente atitudes fascistas, né, que impedem o direito do cidadão de ir e vir, né, que não aceitam o resultado democrático, né, das urnas, né? Então, quer dizer, se aceitou no primeiro momento, quando o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, e agora no segundo momento se contesta, né? Por quê? Qual seria o critério? Né? O critério é claro, infelizmente, Michele, a gente vai ter que lidar com isso, a gente vai ter que encontrar formas para resistir, para combater, infelizmente, uma série de comportamentos, de atitudes, de pensamentos, né, neofascistas, de extrema direita. É importante se dizer isso, né? O fascismo ele não é um movimento de direita, né? É de extrema direita, assim como o neofascismo, né? Não é direita. Isso, é importante deixar isso muito claro. Rodrigo, você disse pra gente que o fascismo ou o neofascismo tem como uma característica eleger um inimigo. A gente pode dizer que nesse momento o inimigo é aquele que votou no PT, é o petista, porque a gente está vendo uma escalada de violência, inclusive, com pessoas sendo assassinadas por conta do seu posicionamento político. Perfeito, Michele, exatamente isso. O inimigo, hoje, ou já há algum tempo, né, pelo menos há 4 anos, ou então se a gente remontar ao período da ditadura militar, é o comunismo, ou os comunistas, né? E, no caso, o comunista hoje é o petista, é o lulista, ou, de um modo mais geral, toda e qualquer pessoa de esquerda, ou então que pense diferente daquilo que supostamente deveria ser o correto. Mesmo que não seja comunista, é rotulado como. Exatamente, exatamente. Essa que é a questão, né? Você pensar diferente hoje, você defender os direitos das minorias LGBTQIA+, né? Você defender políticas sociais, né, para as comunidades de favela, né, para os negros, você defender os direitos das comunidades quilombolas, hoje é tudo ser comunista.
né? Então você é rotulado de uma maneira completamente equivocada de comunista, né? E essas pessoas, elas são truculentas, não aceitam o contraditório, não aceitam conversar e ver que historicamente, né, o que elas defendem é um anacronismo, né, e é um exagero e até atitudes, infelizmente, irracionais e violentas, como a gente tem assistido ultimamente no nosso país. Aconteceu isso também nos Estados Unidos, né, a invasão do Capitólio, né, então, quer dizer, os eleitores do Trump não aceitaram os resultados das eleições, né, e infelizmente a escalada também neofascista nos Estados Unidos foi barrada com a vitória de Joe Biden. A gente está falando de toda essa característica neofascista e a gente falava do lema que foi utilizado na campanha pelo Bolsonaro, que é Deus, Pátria e Família. Isso também é uma característica de que a gente está resgatando um passado recente que tinha aí o fascismo como característica também? Totalmente. Esse lema Deus, Pátria e Família é o lema da Ação Integralista Brasileira, que teve como seu líder Plínio Salgado. Claramente fascista este lema. Então as pessoas que utilizam, inclusive eu conheço muitas pessoas que não fazem ideia, né, desse lema e que está sendo utilizado ali na mensagem do Zap, né? Então as pessoas estão utilizando isso sem saber exatamente o que isso significa, né? Então muito cuidado, né? E eu costumo perguntar o seguinte, né? O que é pátria? O que é ser patriota? Para essas pessoas que defendem o patriotismo e acusam os comunistas, as pessoas de esquerda, de não serem patriotas. Por que essas pessoas de esquerda não são? Família, que tipo de família que eles estão defendendo? Né? Então, só para a gente ficar nesses termos, né? O que é ser nacionalista? O que é nação? Essas pessoas teriam grande dificuldade de responder isso para a gente. Né? Então, o que eu chamo a atenção é justamente para a gente ter um pouco mais de cuidado, né, com as ideias que a gente acaba seguindo, que a gente acaba professando, né, porque elas estão ligadas, né, historicamente, no caso desse lema do Plínio Salgado, né, estão ligadas claramente às ideias fascistas, né, italianas, aí depois que vão ser levadas ao extremo com Hitler na Alemanha, que, como eu disse, né, se configurou como um Estado racista. Né? Na Itália isso não chegou a acontecer. No Brasil, nos Estados Unidos também não, mas claramente, né, a gente tem posições racistas do Trump, supremacistas. Né? A gente foi obrigado a presenciar alguns episódios ligados ao próprio presidente Jair Bolsonaro, quando alguns de seus ministros fizeram símbolos nazistas, supremacistas brancos, né? Enfim, então essa simbologia, essa estética, né, fascista, ela está presente, né, nesse comportamento neofascista de muitas pessoas no Brasil, né, muitos países da Europa também que presenciam e já presenciaram o mesmo movimento. Na Itália a gente acaba de ter uma primeira-ministra claramente de extrema-direita, né? Enfim, na Hungria o Viktor Orbán. Então é um movimento mundial, né, relacionado, como eu estava falando inicialmente, Michele, àquela crise econômica, sempre relacionado a um período de crise. Então, se a gente tiver, de novo, essas condições reunidas, a gente vai assistir novamente à reemergência desse fenômeno de extrema-direita que precisa ser combatido, e a gente precisa encontrar formas de resistir a esse avanço. Né? Rodrigo, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no Papo. Quero te lembrar que o Papo com Ela fica disponível também no YouTube. Caso queira rever o conteúdo exibido, basta ir até o canal. Você pode se inscrever para que seja avisado sempre que conteúdo novo for postado na página. Atualmente, oferecer qualidade no atendimento ao cliente não é mais um diferencial entre as empresas, mas uma necessidade. Os consumidores do século XXI são muito mais exigentes e não optam por uma companhia apenas pelo fator preço. Eles querem viver experiências satisfatórias. O atendimento ao cliente é a porta de entrada de qualquer empresa. Segundo um estudo feito pelo Mercado e Consumo,
94% dos consumidores brasileiros consideram o bom atendimento como o fator principal para a compra e fidelização à marca, perdendo apenas para a qualidade do produto ou serviço, com 98%. Eu falo ser humano, principalmente nós brasileiros, nós gostamos de ser acolhidos, nós gostamos de lugares onde que somos bem tratados. E quando temos isso, nós voltamos. E isso daí é algo nato e invisível. Quem que não gosta de ser bem atendido? O professor lembra que o mundo dos negócios está em constante progresso, gerando a competitividade, onde para sobreviver é necessário que a empresa apresente diferenciais, buscando benefícios que possa atrair, reter, satisfazer e fidelizar seus clientes. O especialista ainda pontua que depois do lockdown da Covid-19, o cenário ficou ainda mais exigente. Entregar qualidade e conexão ao colaborador e ao cliente se tornou fundamental para o crescimento de qualquer negócio. Não é só na qualificação, é na valorização dos colaboradores. E isso trabalha o quê? Novas oportunidades, motivação para mim realmente, que eu sempre falo, motivo para uma ação, né? E isso vale muito a pena, que trabalha algo que tem que ser visto de maneira imediata, mas também trabalha-se o quê? A valorização do meu colaborador e aonde ele vai continuar exercendo ali aquele papel e até melhorando a sua performance, porque ele vê, opa, então aqui nessa rede de supermercado me dá a oportunidade. Esta rede de supermercados entendeu a nova dinâmica dos negócios. Há 7 anos trabalhando como gerente de uma das 10 lojas localizada na região do Cristo Rei, em Várzea Grande, Carlos Henrique já sabe da importância de capacitar e treinar o colaborador para qualquer situação durante o horário de expediente. Ele dá um retorno de um trabalho mais profissional, digamos assim, entendeu? A gente nota no retorno que eles apresentam para a gente no final do trabalho que ele nos entrega. Todo profissional, quando a gente contrata, ele tem uma característica. Quando a gente começa a fazer os trabalhos de curso, de treinamento, de acompanhamento, a gente começa a notar que essas características elas vão melhorando e as negativas elas vão mudando e a gente consegue notar isso no dia a dia e tem um retorno positivo para a empresa. Os colaboradores têm encontros teóricos e práticos para trabalhar dinamismo, iniciativa, autenticidade e principalmente a comunicação. Fiscal de caixa há 6 anos, Laura destaca que a comunicação entre os colaboradores foi fundamental para o primeiro passo da mudança e do atendimento. Não tinha comunicação, né? Era uma comunicação só, esse aqui é meu setor, dane-se, o do resto. A gente agora trabalha em equipe. Samuel, que trabalha na rede há 4 anos, destacou a importância do trabalho em equipe para garantir o sucesso da empresa. Isso ajudou bastante na parte da comunicação, de algumas coisas, eu mexo com preço. Na parte dos preços tem bastante etiqueta, cada etiqueta serve para alguma coisa, para promoção, para ponta. E, lá orientou bastante e questão que eu aprendi lá para me passar para os meus colegas de trabalho também. A busca pela qualidade no atendimento ao cliente não é mais uma estratégia de diferenciação no mercado, e sim uma necessidade de sobrevivência. Um bom atendimento ajuda a proporcionar uma experiência positiva para o consumidor, que busca soluções que realmente atendam às suas necessidades. E isso deve acontecer desde o primeiro contato com a empresa. Ousadia para Viver é uma obra que retrata com sensibilidade as experiências vivenciadas pela autora Juliana Helena Mesquita Felício frente ao tratamento do câncer de mama. Uma leitura cuja leveza revela que é possível enfrentar esse processo mesmo trilhando o caminho da dor. O livro Ousadia para Viver nasceu no processo de luta contra o câncer de mama. A autora, Juliana Helena, natural de Rondonópolis, fazia tratamento quando precisou ficar 30 dias em uma casa de apoio na capital. O dia a dia, as conversas, as dores e a alegria da cura.
tudo foi registrado. Quando eu recebi o diagnóstico, eu busquei em pensamento, falando comigo mesmo e buscando a Deus, que eu aceitaria e que levaria e gostaria que fosse com muita leveza o tratamento e que houvesse um propósito. Então, vindo para Cuiabá para fazer a radioterapia, estando dentro de um ambiente hospitalar, vivendo a rotina do tratamento, como se abrisse um terceiro olho, eu olhava para as coisas, as situações que voltava e via de uma forma tão diferente, tão leve, que começou a me chamar a atenção. Quando terminou o tratamento, voltando para minha casa, um dia me peguei sentada de frente ao computador, escrevendo por 4 horas. Eu nem percebi a hora passar. E comecei a escrever as experiências vividas aqui. E as palavras, elas saltavam na minha mente, eu não tinha nem controle, e foi traduzindo essas palavras no livro. A obra retrata com sensibilidade as experiências vivenciadas pela autora, de um jeito leve, e mostra como é possível enfrentar esse processo, mesmo no caminho da dor. O que você vai encontrar nas páginas do meu livro não é o sofrimento que o câncer impõe em nós mulheres, mas uma forma leve, ousada, para você vencer o tratamento de uma forma tão harmoniosa, tão leve, onde você tem condições de resgatar. Eu resgatei minha autoestima, minha autoimagem. Eu construí uma autoimagem tão poderosa durante esse tratamento que quem me olhava não achava que eu estava passando por tratamento, que eu tinha forças para isso, eu tinha ousadia. Isso me impulsionou a escrever o livro. Uma mensagem encorajadora sobre os olhares sem perdas para a autoestima, a vontade de viver e de sentir os pequenos prazeres que a vida proporciona, assim como a permissão para lidar com os desafios com mais tranquilidade e força, modos em que tornam a resposta para o tratamento mais positiva. Nenhum diagnóstico nos modifica, nenhum diagnóstico pode desapropriar de nós mesmos. Eu não deixei isso acontecer. Eu assumi o meu corpo, eu assumi a minha espiritualidade e busquei diante tudo que a ciência traz para nos curar, de uma forma que eu buscava leveza. Então a terapêutica aplicada curava o mal e eu buscava, pensamentos positivos, vivências leves, para poder atravessar esse caminho que para muitas é muito árduo, muito doloroso. Finalizamos o Outubro Rosa, mas é sempre bom lembrar que câncer de mama é a primeira causa de mortalidade por câncer em mulheres. Mas essa realidade muda se for detectado precocemente. Quando descoberto no início, a taxa de cura é satisfatória. Todas as mulheres, independentemente da idade, devem ser estimuladas a conhecer o seu corpo para saber o que é e o que não é normal em suas mamas. A maior parte dos cânceres de mama é descoberta pelas próprias mulheres. Em algum momento você já parou para pensar sobre o impacto do seu cabelo na sua vida? O nosso cabelo consegue comunicar às pessoas aspectos da nossa personalidade e até mesmo nosso estado de espírito. Desde a antiguidade, o cabelo é utilizado por diversas culturas como forma de expressão. Ele simboliza, por exemplo, aspectos como força, sedução, status, estado civil, sexo, entre outras coisas. A terapia capilar não é apenas um processo de mudança externa. Antes e durante essa transição, a mulher passa a lidar com questões internas que mexem com seu amor próprio e autoestima. Por muitos anos, a servidora da Defensoria Pública, Roseli Mourão, teve uma relação ruim com o cabelo. Ela chorava por não ter os fios lisos. A mãe e as amigas de infância também enfatizavam que o cabelo não era bonito. Sempre ouvia isso, porque que só o menino nasceu com o cabelo bom. Seu cabelo é muito feio, lavava o cabelo, prendia ele bem justo. Ai, tá doendo, mãe, para baixar o volume. Ficava escovando ele com a escova o tempo todo para esticar os cachos, para ficar mais bonito. Aí ia pra escola, as meninas, muito feio o seu cabelo, vamos cuidar. Tinha amiga de cabelo liso, ia lá, passava creme, passava as coisas para tentar esticar ele. E eu cresci com preconceito com o meu próprio cabelo.
A professora Beatriz também não tinha uma boa relação com seus cachos. O volume do cabelo sempre a incomodou. Chegou uma época da minha vida que eu descobri que tinha uma química chamada permanente afro, que ele reduzia o volume do cabelo e deixava o cabelo mais cacheado. Aí eu falei assim, é isso que eu quero. Porque eu sempre gostei do cabelo cacheado, mas eu não gostava do volume do meu cabelo. Foi quando então eu fiz essa química, foi em 2014, né? E eu gostei bastante do resultado, ficou muito bom, o cabelo ficou baixo, ficou cacheadinho, mas a raiz cresce, a gente tem que estar retocando, né? E quando eu retoquei pela segunda vez, aí depois o cabelo começou a crescer de novo, ele começou a crescer quebrado, começou a quebrar tudo. E ficou aquela raiz alta, quebradiça, e o cabelo assim, já não tendo mais nenhuma forma direito aqui na parte de baixo. Uma realidade bastante parecida com a da Cíntia. Na época da escola, ela precisava usar boné em sala de aula para amenizar o bullying por conta do cabelo cacheado e volumoso. Era um cabelo que nunca estava, vamos dizer assim, socialmente adequado. Então, eu não tive contato com profissionais que souberam me orientar quanto ao cuidado desse cabelo. Então, ele era um cabelo que estava sempre muito ressecado. Então, quando recebia um corte, aí era o cabelo que ficava assim, espanado, né? Na minha cabeça, a gente jamais poderia ter um cabelo ondulado e ter um cabelo curto, porque o cabelo ficaria muito armado. 3 mulheres, caminhos diferentes, mas com algo em comum: a insatisfação com o cabelo e a baixa autoestima desenvolvida por conta do preconceito e do medo da aceitação. Mas o destino delas mudou. Se olhar no espelho agora, é motivo de alegria e de amor próprio. Nas mãos de uma profissional de qualidade, elas resgataram a beleza e a liberdade dos cachos. E foi uma surpresa muito grande ver que dava para usar um cabelo curto e ficar com o cabelinho comportado e ter até franja. Eu falei, gente, olha que maluquice, né? Dá para ter franja com o cabelo enrolado e uma franjinha comportada, né? Que era uma coisa que rejuvenesce. Um cabelo que rejuvenesce, né? Coisa que eu tinha vontade e achava que isso era um privilégio só de quem tinha o cabelinho liso, né? Então a gente, na mão de quem conhece a técnica, você percebe que não é o seu cabelo que tem um problema, né? Muitas vezes a gente não sabe como cuidar. Meu cabelo começou a pegar forma, os cachinhos começaram a aparecer, né? Ficou volumoso, mas um volume natural dele. Eu falei assim, peraí, quem que é essa pessoa? Então eu descobri, é a Beatriz. Essa é a minha beleza. Beleza única, beleza negra, cabelo cacheado, né, volumoso sim, né, mas com o corte adequado. A responsável por este processo é a expert em cabelos cacheados e visagista Carol Bispo. Todos os cabelos são bons, do liso ao crespo. O que a pessoa precisa para poder valorizar a beleza que ela tem? O conhecimento. Ela saber o que aquele cabelo representa na imagem dela. Então, o que acontece? Eu recebo muitas mulheres que entraram no processo da transição capilar sem saber o real significado desse cabelo na imagem dela. Então, eu falo para ela, o que você acha de um cabelo que transmita alegria, dinamismo, sensualidade, jovialidade, acessibilidade? Porque é esse contexto do cabelo natural que tem onda, ele está relacionado aos símbolos arquétipos. Então, uma linha. Essa linha, ela está mandando informações. Carol também viveu a transição capilar na prática e conhece a dor de todo esse processo, que ao final resulta na independência psicológica e visual. Eu só segui em frente nesse trabalho de ser especialista em cabelos naturais porque eu passei pelo processo da transição. Então, eu dentro do salão eu tive dificuldade de administrar, eu cuidar do meu cabelo, mas uma coisa eu tinha certeza, que esse cabelo liso eu não queria mais. Porque toda vez que era para fazer um processo de alisamento, era um sofrimento para mim. Eu não gostava. Liberdade é sair de casa com o cabelo molhado, esse cabelo secar e tá tudo bem. Que era a funcionalidade que eu estava buscando também, que o visagismo também trabalha junto. Não basta você ter um cabelo bonito. Esse cabelo ele tem que ser funcional para você, senão ele é considerado mal feito. Deixar o cabelo solto sem medo, se sentir mais feliz e bonita, ter a liberdade de estar bem
sem se preocupar com a opinião dos outros. Foram os desejos atendidos que essas 3 mulheres tiveram. Assumir o seu próprio cabelo faz parte de um ritual de aceitação e liberdade. Estar à vontade com o seu cabelo é estar pronta para a vida e todos os desafios que ela oferece. O Papo com Ela está chegando ao fim. A você que permaneceu aqui comigo até agora, meu muito obrigada. Você pode nos ajudar a fazer o Papo com Ela mandando a sua sugestão para as nossas entrevistas e reportagens. Basta mandar mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 65 99992 1038. Siga o Papo no Instagram, no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. Tenha uma excelente semana e a gente volta no próximo domingo às 6 da tarde e eu espero você. Um beijo e até lá!